Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos aqui para as atualizações dos robôs do Sistema Solar no mês de maio de 2024, beleza? Então, só recapitulando, né? Desde outubro de 2023, a gente está trazendo resultados mensais com o compilado dos resultados, né? Dos setups aí que compõem a carteira de robôs do Sistema Solar, que são vários, tem o Marte, o Vênus, o Io, o Netuno, o Saturno. E ao final de toda semana e de todo mês, eu trago aqui para vocês o compilado, né, dos resultados desses robôs. Então chegou a hora aqui da gente mostrar, né, apresentar aqui o compilado dos resultados dos robôs do Sistema Solar nesse mês de maio. Então vamos vir aqui para a tela. Só para, eu vou falar aqui, eu vou começar falando rapidinho dos resultados da semana, né? Que o mês acabou justamente no final da semana e eu vou passar por cima aqui dos resultados da semana, tá? Então olha aqui, ó, Marte 1, menos 360 pontos, Marte 2, 200 pontos, Vênus, menos 1.600, Mercúrio, menos 235, o Io, menos 720, Saturno, né, menos 700 e o Netuno fechou com 245. Então foi uma semana bem ruinzinha pra gente, né? A gente na semana passada, né, a gente tinha feito, sei lá, 6.000 pontos. E nessa semana a gente acabou entregando um pouco. Não foi uma semana boa, né? Mas no compilado geral, né, do mês, foi um mês bom. Foi um mês bom. Podemos dizer que foi um mês bom. E um mês muito bom para quem está usando, né, o gerenciamento de risco dinâmico, que é essa ideia, né, que eu sempre venho trazendo aqui para vocês, que melhora significativamente, né, os resultados dos trades objetivos, né, que vocês fazem, sejam com robôs, ou sejam estratégias objetivas de day trade ou swing trade, né, que vocês usam no seu dia a dia, nas suas operações. Beleza? Então, ó, vamos vir para cá, que aí a gente vai ver essa apresentação, né, que eu sempre faço aqui para vocês, mostrando aí o compilado dos resultados do mês, beleza? Então, olha lá, né, o gerenciamento de risco dinâmico. Vamos começar aqui olhando como que a carteira dos robôs, né, performou nesse período. Então, olha lá, a gente tem aqui, ó, o conjunto, né, dos robôs, de todos os robôs do sistema solar operando aqui no mini índice. Então, a gente começou até a metade do mês, né? Foi bem ruinzinho, ó, a gente chegou a ter uma queda aí de 8.000 pontos, mas a gente foi lá, fez nova máxima, chegou aí a ficar com 2.000 pontos positivos e fechou, né, praticamente no zero a zero, um pouco negativo, menos 800 e tantos pontos, beleza? E aí, ó, a gente vê aqui, ó, menos 890. Esse aqui é a quantidade de pontos, tá? Então, somando ali todos os robôs disponíveis que a gente opera no mini índice, a gente fecha com menos 890 pontos. Foi bem raro, né? É bem raro fechar um mês negativo. O último mês que a gente fechou negativo foi em outubro, que foi justamente o primeiro mês que a gente começou a fazer esse estudo, né? Esse acompanhamento, né, dos resultados do robô. Mas veja só, né? Mês passado a gente teve um mês muito bom, né? 10.000 pontos. Então, de toda forma, né, era um pouco natural que a gente tivesse um mês não tão bom. E eu até falei isso no vídeo do mês passado, né? A gente até podia ter aumentado a mão, mas eu falei, né, não, que é mais prudente a gente tentar guardar um pouco desse capital, né, colocar numa renda fixa, para a gente não se expor tanto ao risco depois que a gente tinha feito um resultado tão bom no mês passado, beleza? E aí vamos ver aqui a curva, né, de cada um dos robôs do Sistema Solar nesse mês de maio. Então aqui a curva do Marte 1, né? Ela acabou ficando levemente negativa, ali menos 400 e tantos pontos. Mas lembra, né, que Marte 1 a gente não está utilizando na conta real, tá? A gente eu não sugiro, né, que vocês coloquem o Marte 1 para rodar, porque ele já está em um período de drawdown bem longo e está perdendo um pouco, né, das suas características vencedoras que ele tinha no passado. Aqui o Mark 2 também, né, ficou um pouquinho negativo, menos 600, 700 pontos. O Vênus, infelizmente, né, o Vênus foi um robô que tinha feito, sei lá, 6.000 pontos, quase 7.000 pontos no mês passado. Ele acabou devolvendo quase tudo nesse mês, né? Perdemos aí quase 5.000 pontos no Vênus.
Mas, né, fazendo gerenciamento de risco dinâmico, né, a gente consegue perder muito menos, né, quando o robô está em uma queda assim, né? Quando não o robô, né, quando qualquer sistema operacional está em uma queda assim. O Mercúrio, muito bom. Então, o Mercúrio, olha lá, até a metade do mês, né, ele estava ali meio que caindo, depois conseguiu fazer uma sequência vencedora, né, bem longa. Só uma curiosidade, né? A gente fez uma atualização no Mercúrio, que antigamente o Mercúrio não tinha um gain fixo, tá? Ele entrava na primeira vela do dia e saía no fechamento. E aí eu fiz alguns testes e vi que colocando um gain de 800 pontos estava trazendo um resultado melhor. E foi uma coisa muito boa, né? Ao longo desse mês a gente colocou esse gain de 800 pontos e a gente teve vários gains de 800 pontos no mês. Então foi uma decisão muito acertada que a gente desenvolveu aí esse estudo ao longo desses últimos meses. No mini índice, o IO, né? Ele acabou tendo um resultado bem ruinzinho também. Ele estava indo muito bem nos últimos meses. Chegou a cair ali 4.000 pontos, depois subiu bem, depois voltou a cair, fechando ali menos 2.200 por aí. O Saturno foi um setup que funcionou muito bem. A gente chegou a acumular ali, né? Quase 2.000 pontos, um pouquinho mais de 2.000 pontos. Depois ele caiu, fechou ali com 1.000 e uns quebradinhos. E eu fico muito feliz, né? Especialmente do Saturno e bem, porque ele é o único robô, né, que eu disponibilizei a ideia operacional dele, né? E disponibilizei ele gratuitamente lá na loja da Nelogica. Então, se vocês quiserem, né, se vocês estiverem procurando algum setup, né, algum sistema operacional para começar a utilizar aqui na carteira dos robôs, né, do sistema solar, óbvio, né, que eu sugiro que você use todos para que você consiga usar essa ideia de gerenciamento de risco dinâmico e fazer um controle aí de risco, né, muito mais robusto, né, estatisticamente, ter um controle aí muito maior das suas operações com tudo que a gente vem trazendo aqui no canal, né? Mas se você não tiver um dinheiro, né, para conseguir pegar esses robôs do sistema solar, que tente usar pelo menos o Saturno enquanto ele estiver bem, né? Que ele é gratuito, né? Basta você pegar aí a estratégia de automação lá da Nelogica, ou você vê a regra de coloração dele também, né? Se a coloração ficou amarelinha lá, você entra comprado e sai no fechamento da vela. É bem, bem, bem tranquilo. E só opera, né, a cada 90 minutos. Então vocês podem colocar até um alarme no celular de vocês e a cada 90 minutos vocês olham ali rapidinho no mercado e veem, né, se deram e acaba vendo, né, procurando ali se deu entrada ou não. O Netuno, né, foi o melhor robô desse mês. Ele carregou todo o time, né, nas costas. Então ele fechou aí com praticamente 4.000 pontos no final do mês. Olhando aqui o mini índice, perdão, olhando aqui o mini dólar, né? A gente tem uma arte do mini dólar que não está indo muito bem. Provavelmente a gente vai dar um pause. Vamos ver como é que ele vai estar nas próximas semanas, mas talvez a gente dá um pause nele ao longo desse próximo mês. Ele praticamente fechou aí com menos 105 pontos, 110 pontos. Mas, por outro lado, o Netuno, né, foi muito bem também. A gente fechou aí com 60 pontos no Netuno do dólar, né? Então, só lembrando, né, todos esses robôs que eu estou trazendo aqui para vocês, que a gente está fazendo essa discussão, são todos disponíveis lá na loja da Nelogica e estão todos aqui na descrição do vídeo, né? Se vocês tiverem alguma curiosidade a mais, basta ver aqui na descrição do vídeo ou entrar lá no site, né? Que vocês vão ter a descrição detalhada, né, de cada um desses robôs. Beleza? Então, olha lá, né? É o que eu sempre trago para vocês, né? O gerenciamento de risco dinâmico. Com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Então a ideia é que a gente selecione alguns sistemas operacionais e a gente vai cuidando, né, com bastante detalhe, né, cada um desses sistemas objetivos que nós estejamos eventualmente usando. Então encontrar os setups que estão em boa e má fase e fazer o gerenciamento de contratos é o diferencial para o trader objetivo. Então a nossa ideia é o seguinte, né? Nossa ideia é, enquanto os setups estiverem indo muito bem, a gente vai dar pesos maiores nesses setups. Enquanto os setups estiverem indo ruim, a gente vai dar pesos menores nesses setups, ou às vezes até parar de utilizar esses sistemas operacionais. E a grande questão né? A grande questão que pega ali no trader objetivo é como que eu consigo decidir, né? Como que eu consigo saber que o setup está bom, que o setup está ruim, né? Como que é essa minha tomada de decisão?
Então, o que eu quero trazer para vocês, né, o que eu sempre trago aqui no canal, é que a gente usa, né, a curva de drawdown de cada um desses sistemas. Se o meu resultado de drawdown tiver abaixo de 1,5 vezes o desvio padrão médio dessa curva, né, de drawdown acumulada, é um indicativo que aquele sistema operacional não está passando por uma fase muito boa. Então, é recomendado que você diminua ali, né, a sua quantidade de contratos ou até pare de utilizar aquele determinado sistema operacional. O Marte 1 aqui é um ótimo exemplo, né? Então, olha lá, o Marte 1 ele estava fazendo máximas históricas, né? Quanto mais próximo de zero, quer dizer que aquele setup está fazendo máximas históricas, beleza? Então, quanto mais próximo de zero, ó, ele estava indo muito bem aqui no final do ano passado. Eu lembro, né, que aqui em novembro a gente chegou a fazer 20 mil pontos nesse mês de novembro. Caraca, a gente chegou a fazer 20 mil pontos no mês de novembro. O Martin 1 deu a sequência de uns 4 gains seguidos, assim, foi incrível. E o gain do Martin 1 é 1.200 pontos, tá? Então o Martin 1 acumulou, sei lá, 6 mil pontos bem rápido. E no conjunto dos robôs, né, a gente chegou a bater 20 mil pontos no mês, mas depois a gente fechou o mês com 10 mil pontos. Ele bateu esses 20 mil pontos no começo do mês e depois acabou meio que voltando, né, entregando ali parte do lucro. Mas desde então o Marte 1 não conseguiu retornar ao seu caminho, né, aos seus resultados ali históricos que ele tinha, né, no passado. Então, olha lá, o Marte 1 ficou batendo cabeça aqui e quando foi lá para fevereiro, março, né, a gente decidiu que a gente de fato não ia mais parar, não ia mais usar o sistema operacional do Marte 1 porque ele só estava caindo e já fazia muito tempo que ele não voltava para fazer novas máximas. Então, o Marte 1, ó, a partir do momento que ele fica embaixo dessa linha vermelha, que isso aqui dá para fazer tudo lá no meu site, tá? Vocês conseguem colocar os dados de vocês e vocês conseguem fazer toda essa aplicação funcionar. Tem alguns vídeos aqui no canal explicando isso, beleza? E aí a gente vê que ele só está caindo, né? Então foi uma decisão muito acertada de a gente parar de utilizar esse sistema operacional. Um outro exemplo aqui, o Marte 2, olha lá. O Marte 2 ele acabou voltando aqui, né, quase indo fazer uma nova máxima no mês de abril e depois ficou aqui meio que batendo cabeça, né? Mas a gente ainda está usando o Marte 2. Mas claro, né, quando ele está embaixo aqui dessa curva vermelha, a gente diminui a quantidade de contratos. Quando está em cima, a gente aumenta a quantidade de contratos. Aqui o Vênus, ele vinha fazendo várias máximas históricas do mês passado, e aí, depois, né, ele acabou aqui entrando numa sequência de drawdown muito grande também. Então, lá pelo dia 8, 9, a gente acabou diminuindo o número de contratos do Vênus, e acabou que foi uma decisão muito acertada, né? Porque veja só, a gente diminuiu o número de contratos do Vênus justamente nessa perninha aqui, ó, e daqui para cá ele ainda chegou a cair 2.500 pontos, né? Então se a gente pensasse, né? Se a gente pensasse assim, né? Ah, o Vênus só sobe, né? Olha lá, ele já subiu sempre. Então o que que acontece? Quando ele tiver um drawdown, deve ser o momento que eu vou dobrar minha exposição ao risco, porque eu sei que ele vai voltar a subir. Eventualmente isso pode ser verdade. E eventualmente isso pode fazer com que você ganhe bastante dinheiro, né? Aumentando a posição nesses momentos que um setup, né, faz uma correção, né? Ele dá uma caída. Mas a grande questão e se for justamente no momento que aquele setup vai perder a sua tendência vencedora, né? Se for justamente o setup, se for justamente aquele momento, que a gente nunca sabe, né? Que ele vai cair e nunca mais vai voltar a dar lucro, né? E você tá com o dobro de exposição nesses momentos, é um risco extremamente desnecessário, tá? Muita gente faz isso no day trade, muita gente faz isso no swing trade, e ainda acaba fazendo médio. Então é realmente uma coisa que, se vocês quiserem sobreviver no day trade, né, no longo prazo, definitivamente, né, não façam esse tipo de estratégia. É muito mais seguro, né, vocês estarem aumentando as suas exposições em sistemas operacionais que estão passando por uma boa fase do que do contrário, beleza? Porque, né, a gente nunca sabe quando que aquele determinado sistema operacional vai parar de se comportar como ele se comportava com uma tendência vencedora, né, com uma característica vencedora. E isso sempre vai acontecer, tá? Nada funciona para sempre. A gente precisa sempre ter um cuidado, né, um olhar clínico ali nessas distribuições. Aqui o Mercúrio ficou bastante tempo ali batendo cabeça, né? Andando aqui embaixo da média, a gente com
quantidade menor exposta, né, nesse sistema operacional, mas nesse mês, né, ele fez várias máximas históricas, né? Então foi um dos setups que performaram melhor e a gente estava na maior parte do tempo, né, mais exposto ao risco, né? O IO também, né? O IO estava vindo por várias máximas históricas, mas esse mês ele não foi tão bem, até chegou a se recuperar aqui, né? Mas depois já caiu de novo. O Saturno, né? Ele não estava indo muito bem no mês passado, mas aqui em maio, né? Ele conseguiu ir muito bem e quase voltou ali, né? Para o caminho das máximas históricas também. E o Netuno, praticamente, né? Só nas máximas históricas. Só deu uma baixadinha aqui, né? No, sei lá pelo dia 7, mas nem chegou a cruzar aqui abaixo da média, bateu bem em cima praticamente. E os últimos 2 dias foram dias de Lois. Ele está aqui chegando perto dessa linha vermelha que a gente vai estar sempre, né, olhando com mais atenção. Nesse momento, o Netuno é o setup, né, que a gente está com maior peso, porque justamente, né, ele era o que estava se dando melhor nesses últimos períodos. Então, olha lá. Vamos fazer, né, vamos pensar nessa implementação do gerenciamento de risco dinâmico. E aí, no mês passado, a gente terminou com a seguinte alocação. Nós tínhamos 2 contratos, faltou um Szinho aqui, né? 2 contratos no Marte 2, 4 no Vênus, 5 no Mercúrio, 4 no Io, 1 no Saturno e 4 no Netuno. Então essa foi a distribuição de contratos que a gente tinha entrado, que a gente tinha terminado, né, no mês passado. E lembra o seguinte, né? A gente começou esse projeto com um capital de R$ 10.000 e a gente tinha um máximo de 10 contratos que nós poderíamos estar posicionados. Aí a gente conseguiu dobrar esse capital, né? A gente até aumentou, né? Mais que dobrou. E nós decidimos que a gente ia usar uma janela, né? Uma caixa de 20 contratos. Então a gente está aqui, nós temos, né, um total, uma distribuição de 20 contratos, um máximo de 20 contratos, e em 6 sistemas operacionais. Na prática, a exposição máxima que a gente poderia ter é 20 contratos, ou numa perna de compra, ou numa perna de venda. Mas isso nunca acontece. Por quê, né? Porque, por exemplo, o Mercúrio ele só opera na primeira hora. E o Netuno ele só entra depois da primeira hora. Então, por exemplo, né, nesse mês a gente ficou com bastante peso no Mercúrio e no Netuno. Mas eles nunca estavam juntos no mesmo momento. Então a exposição máxima que a gente teve foi de uns 10, 15 contratos. A gente nunca estava comprado, né, ou vendido desses 20 contratos. Então acaba que é mais tranquilo, né? Mesmo que a gente esteja ali se, 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 se organizando, né, para ter uma exposição máxima de 20 contratos, a gente não fica exposto, né, nesses 20 contratos sempre. Então, aqui é a implementação, né, desse gerenciamento de risco dinâmico. Então, olha aqui, né? Aqui a gente tem tudo discricionado, né? O que a gente fez todos os dias. E qual que é a ideia, né? Por exemplo, no dia 9 a gente viu que a curva de drawdown do IO ficou embaixo daquela linha vermelha. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente diminui o número de contrato do IO e aumenta o número de contratos do sistema operacional que está mais próximo das máximas históricas. Então a gente aumenta o número do Netuno. Óbvio, né, que se você tem só 2, 3 sistemas operacionais acima ali, perto das máximas históricas, você pode distribuir o peso dentro desses sistemas operacionais para não estar tão concentrado em um só. Então isso a gente sempre faz, tá? Isso você pode tomar essa decisão pelo bom senso mesmo, né? Então isso aqui foi tudo que a gente fez ao longo desse mês, né? Então no dia 9 a gente diminuiu o Io, aumentou o Netuno. No dia 10 aumentou Marte, diminuiu o Mercúrio. No dia 13 diminuiu Marte, aumentou o Mercúrio. Dia 13, né? Diminuiu Vênus, aumentou Netuno. E assim sucessivamente, né? Até que no dia 19, no dia 29 a gente diminui Io e aumenta o Mercúrio. E isso é uma coisa muito fácil da gente fazer, tá? Não tem muita dificuldade não. É só a gente entrar lá no site, né? diogosouto.streamlite.app e ir lá na aba de finanças quantitativas e aí a gente vê lá os sistemas operacionais que você pode fazer com a sua tabela também, tá? E aí vai aparecer lá se a curva está laranja ou se a curva está vermelha. É uma ideia, né? Se a curva não, né? Tem uma mensagenzinha lá, né? Se ela tiver laranja ou vermelha, é uma indicação, né, que você
deve diminuir o número de contratos naquele determinado sistema operacional. Beleza? E a gente fez esse gerenciamento de risco dinâmico e analisou os resultados que teria sem o gerenciamento de risco dinâmico. Então, olha lá. Sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente teve um resultado financeiro negativo de menos R$ 1.200. Aqui já com as taxas, tá? Aqui já com tudo. Então, olha lá, aproximadamente, né, menos R$ 1.200 sem o gerenciamento de risco dinâmico. Fazendo, o que é sem o gerenciamento de risco dinâmico, né? É deixando o mesmo peso em todos os sistemas operacionais, tá? Então, a gente não olha para as curvas de drawdown, a gente não olha para nada e aloca ali os mesmos pesos para todos os sistemas operacionais. E aqui no caso, né, a gente também tira o MART1, tá? O MART1 definitivamente não está na jogada. São só esses mesmos 6 aqui. Esses 6 sistemas operacionais, todos no mini índice. E aqui, ó, eu trouxe para vocês também uma curva de drawdown sem o gerenciamento de risco dinâmico. Então, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente chegou a perder ali R$ 6.000 aproximadamente. Lembrando que a gente está operando, né, com uma caixa de R$ 20.000. Então, a gente chegou a perder R$ 6.000. E aí, vamos ver aqui com o gerenciamento de risco dinâmico, né, que de fato as coisas melhoram bastante. E aí, com o gerenciamento de risco dinâmico, nós conseguimos ver, ó, que a gente acumulou um total de R$ 2.310. Não, R$ 2.301,9, né? Praticamente R$ 2.300. Aproximadamente R$ 2.300. Então, vê só, olha que legal, né? Isso aqui é uma coisa muito maneira, pessoal. Mesmo o conjunto dos robôs do sistema solar estando negativo em pontos, ou seja, a gente fechou o mês, né, com menos 800 pontos por aí, ainda assim a gente fechou o mês positivo, mesmo descontando as taxas e descontando o dedo duro, né, o imposto de renda do dedo duro. Aqui você precisaria também descontar, né, os 20% os 19%, né, do imposto de renda, porque o 1% já ficou retido direto na fonte. E mesmo assim, né, mesmo fechando o mês negativo em pontos, a gente ainda fecha o mês positivo no financeiro, porque a gente está fazendo esse gerenciamento de risco dinâmico. Então, esses meses, né, a gente vê que de fato vale muito a pena, né, fazer o gerenciamento de risco dinâmico, porque uma coisa que a gente ficaria negativa, a gente agora, né, tá conseguindo ficar positivo nesse mês. Essa é uma maravilha, né? Aí uma coisa curiosa que aconteceu esse mês, não é sempre que acontece, tá? O drawdown máximo com gerenciamento de risco dinâmico geralmente é menor do que sem fazer o gerenciamento de risco dinâmico, tá? Mas nesse mês ele foi maior. A gente teve um drawdown máximo de aproximadamente menos R$ 7.500, utilizando, né, um capital de R$ 20.000, que vai dar aproximadamente 37% de queda, né? Então, olha lá. Com o gerenciamento de risco dinâmico, observamos uma melhora significativa, operando 6 sistemas operacionais com no máximo 20 contratos de mini índice e considerando o capital, né, de 2.000 em garantia, de 2.000 não, né, de 20.000 em garantias, a gente observa que a maior exposição negativa do mês foi de R$ 7.500, ou seja, né, cerca de 37% do capital alocado. De fato, né, essa é uma exposição negativa que foi bem maior do que a gente imaginava, mas se a gente lembrar, né, que o mês passado a gente conseguiu ter um retorno, né, muito bom, era de certa forma um pouco esperado que tivesse uma correção nesse mês, e ela veio, né? Correção veio, mas ainda bem que ainda mesmo nesse mês, né, a gente chegou a fazer uma nova máxima, né? E foi um mês muito bom, né, para quem está fazendo o gerenciamento de risco dinâmico. Então, para finalizar, olha, em valores aproximados, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente estava fechando com menos R$ 1.200, e com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente fecha, né, com R$ 2.300 positivo. Então, a gente observa aqui uma diferença de R$ 3.500 entre operar ou não operar com o gerenciamento de risco dinâmico, e isso em porcentagem em cima do valor, né, que a gente tem como garantias, são esses R$ 20.000, a gente tem um retorno de 17 mil, perdão, um retorno de 17,5%. Isso é um resultado muito bom, né? A gente tem trazido, né, essas melhorias todos os meses e a média está sendo aí na casa de 15%, tá? Em geral, a gente tem 15% a mais de lucro
com o gerenciamento de risco dinâmico do que sem o gerenciamento de risco dinâmico. Beleza? Então, olha lá, lembrando, né? A gente começou esse projeto em outubro com R$ 10.000 e esses foram os primeiros resultados, né? Esses foram os nossos resultados aqui com o gerenciamento de risco dinâmico desde o começo do projeto. Então, no primeiro mês, a gente fechou com menos 1.250, tendo uma porcentagem acumulada ali, né, de menos 12%. Então, no segundo mês, quase 4.000, né? Então, a gente fechou com 27%. Aí, depois, 1.800 em dezembro. Então, um acumulado de 45%, né, sobre aqueles 10.000 iniciais. Janeiro, R$ 990, 55% de lucro. Fevereiro, R$ 2.900, 84% de lucro. Março, 2.070, 105% de lucro. Quando a gente chegou nesses 105% de lucro, o que a gente definiu? Que a gente ia aumentar a mão. Como a gente tinha começado com R$ 10.000 operando no máximo de 10 contratos, então quando foi no mês de abril, a gente decidiu que iríamos dobrar de mão e a gente ia operar uma janela de até 20 contratos. E foi uma decisão muito boa que a gente fez, a gente acabou tendo sorte aqui, tá? Porque foi um mês muito bom e a gente acabou acumulando, né, R$ 9.350 de lucro. Então a gente foi para 198% de lucro em relação ao nosso capital inicial. Esse mês, maio, né, a gente fecha aqui com 2.300, com 20 contratos, e a gente supera ali os 32.000. Então veja só, a gente começou com R$ 10.000 e a gente já tem 32.110 nesse período de quantos meses, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com 8 meses, a gente transformou R$ 10.000 em R$ 32.000. Um ganho, né, de 221% em 8 meses. Obviamente, né, tá, pessoal? Aqui a gente está trabalhando alavancado, tá? Um contrato do mini índice, né, é cerca de R$ 25.000. E a gente está operando 20 contratos, né? Então vamos fazer uma conta aqui de boteco rapidinho. 25 vezes 25 mil, né? 25.000 vezes 20 contratos é R$ 500.000. Então a gente opera, né, por dia alavancado, né, em R$ 500.000, como se a gente estivesse operando, né, R$ 500.000 por dia máximo, tá? Uma exposição máxima. É impossível ficar nessa exposição máxima, mas ainda assim, né, é um capital muito grande, tá? A gente obviamente está alavancado, né, mas devido às proporções, né, que a gente tira mais ou menos R$ 1.000 por contrato negociado, ainda assim ela é uma alavancagem significativa, mas, né, tá dentro dos riscos ali que a gente está se propondo a aceitar, né, no nesse nosso estudo, nesses nossos resultados, né, que a gente tem vindo desenvolvendo. Beleza? E aí, ó, como a gente conseguiu romper essa barreira dos R$ 30.000, agora a gente vai operar com uma janela de no máximo 30 contratos. Então, esse mês de junho, a gente vai estar operando com no máximo 30 contratos. E ao longo de todas as semanas, né, eu vou estar trazendo aqui os resultados semanais para vocês em pontos, tá? Eu trago só os resultados financeiros, né, com essa discussão mais completa nos vídeos mensais, porque geralmente são vídeos mais longos, né? E requer mais atenção de vocês, né? E minha também para desenvolver toda essa análise. Beleza? E aí, né? Quanto que a gente vai conseguir finalizar nesse próximo mês, né? Vamos ver. Próximo mês a gente vem discutir aqui e a gente conversa com vocês. Beleza? Então, se inscreve no canal aqui, né, para ficar atualizado aí nos novos robôs, ferramentas e coisas que a gente vem desenvolvendo para day trade, swing trade, buy and hold. Tomara que a gente tenha um ótimo mês de junho, né? Que a gente consiga superar aí algumas barreiras, né? Alguns resultados históricos para a gente trazer bons resultados aqui para esse projeto que a gente vem desenvolvendo desde outubro, né? Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, curiosidade, né? Deixa um comentário aqui que eu vou ficar feliz em responder para vocês. Beleza? Valeu, galera. Grande abraço e valeu, até mais.